Oi, me chamo Felipe, sou jornalista da Band News e vou participar da campanha de vacina da gripe 2019 mostrando para todos esta gravação de áudio da Fernanda, que é enfermeira da área da saúde. Vamos ouvir um pouco sobre a importância de ir ao posto de saúde para receber a vacina contra a gripe, que é um direito de todos ficarem protegidos da gripe. Período Campanha Nacional de Vacinação 2019. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 2019 vai de 10 de abril a 31 de maio. Qual é a vacina contra a influenza ofertada no SUS? A vacina influenza ofertada no SUS é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório privado Sanofi Pasteur. As vacinas das campanhas atuais são trivalentes e protegem contra os tipos de vírus influenza A, H1N1, A, H3N2, e influenza B, que são os vírus de maior importância epidemiológica, de acordo com a própria OMS. A vacina é ofertada, anualmente, durante a campanha nacional de vacinação contra a influenza com o objetivo de reduzir as complicações e as internações decorrentes das infecções causadas pelos vírus, nos grupos prioritários para vacinação. Qual é o público-alvo para receber a vacina da gripe 2019? O público-alvo, ou seja, o grupo prioritário da vacinação contra a influenza no SUS é crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, puerperal, pessoas com 60 anos ou mais, indígenas e pessoas com comorbidades, as quais têm mais risco de ter complicações graves em decorrência da influenza. Além disso, também fazem parte do público-alvo profissionais da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas privadas de liberdade e profissionais do sistema prisional. O que é gripe ou influenza sazonal? A gripe é uma doença mais grave, que causa febre alta, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta e exige mais cuidados para não evoluir para uma pneumonia. Como se transmite a gripe? A gripe, influenza, pode ser transmitida de forma direta por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao espirrar, ao tossir ou ao falar, ou por meio indireto pelas mãos, que após contato com superfícies recentemente contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado, podem carregar o vírus diretamente para a boca, nariz e olhos. Não há diferença de transmissão entre os tipos de influenza sazonal. Como se prevenir da gripe? Para a redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de maior chance de infecção, como as causadas pelo vírus influenza, orienta-se que sejam adotadas medidas gerais de prevenção, chamadas de etiqueta respiratória, tais como lavar e higienizar as mãos com frequência, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talher, copo e garrafa, evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca, usar lenço descartável para higiene nasal, ter boa alimentação e beber bastante líquido, evitar contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe, manter os ambientes bem arejados. Como tratar a gripe? Pessoas com gripe devem beber bastante água e descansar. A maioria das pessoas se recuperará dentro de uma semana.
Os medicamentos antivirais para a gripe podem reduzir complicações e óbitos. Eles são especialmente importantes para grupos de alto risco. O tratamento com o antiviral, por indicação médica, deve começar dentro de 48 horas após o início dos sintomas. A gripe pode matar. Sim. Se não for tratada a tempo, a gripe pode causar complicações graves e levar à morte, principalmente nos grupos de alto risco como pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de 6 anos, gestantes e doentes crônicos. A única forma de prevenir a gripe é tomando a vacina. Não? As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários podem evitar a doença utilizando medidas comportamentais, como lavar e higienizar as mãos com frequência. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talher, copo e garrafa. Evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca. Usar lenço descartável para higiene nasal. Ter boa alimentação e beber bastante líquido. Evitar contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe. Manter os ambientes bem arejados. Dessa forma, vacinando as pessoas dos grupos prioritários, que são os que se encontram sob maior risco de adoecimento e morte, e estimulando a adoção de medidas comportamentais entre as pessoas que não compõem os grupos prioritários, o ciclo de prevenção e controle da influenza estará completo. Em gestantes, a vacina faz mal para o bebê. Não? Pelo contrário. É muito importante a vacinação das grávidas, pois quando a mãe é vacinada o bebê também fica protegido. O que causa a gripe? A influenza sazonal é um quadro gripal, causado pelos vírus influenza. Existem 3 tipos de vírus influenza, A, B e C. O vírus influenza C causa infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. Os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos A, H1N1 e A, H3N2, circulam atualmente em humanos. Quais cuidados contra a gripe com gestantes, puerperal e recém-nascidos? A gripe causa mais doenças graves em gestantes que em mulheres não grávidas. Mudanças no sistema imunológico, circulatório e pulmonar durante a gravidez faz com que as gestantes sejam mais propensas a complicações graves por influenza, assim como hospitalização e óbito. A gestante com influenza também tem maiores chances de complicações da gravidez, incluindo trabalho de parto e parto prematuros. A vacinação contra a influenza durante a gravidez protege a gestante, o feto e até o bebê recém-nascido até os 6 meses. Por que a campanha de vacinação contra a gripe é realizada anualmente e, geralmente, nos meses de abril e maio? A circulação do vírus influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente no outono e no inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste do Brasil. A vacina contra a gripe é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus influenza, reduzindo o agravamento da doença. No geral, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 semanas após a vacinação e, em média, confere proteção de 6 a 12 meses, sendo que o pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas da vacinação. Por esse motivo,
A vacinação é anual e busca proteger a população alvo da campanha contra as cepas que mais circularam no hemisfério sul, no ano anterior. É possível pegar a gripe pela vacina? Não? A vacina contra a influenza é feita com o vírus morto e fragmentado. Portanto, ela é 100% segura e incapaz de provocar a doença nas pessoas que são vacinadas. Quais as recomendações para as pessoas que apresentem sintomas de gripe? Aos indivíduos que apresentem sintomas de gripe recomenda-se evitar sair de casa em período de transmissão da doença, até 7 dias após o início dos sintomas. Restringir ambiente de trabalho para evitar disseminação. Evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados. A gripe pode matar. Sim. Se não for tratada a tempo, a gripe pode causar complicações graves e levar à morte, principalmente nos grupos de alto risco como pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de 6 anos, gestantes e doentes crônicos. Para finalizar esta matéria com muitas informações importantes para a nossa saúde, vamos dar uma olhada como tudo começa e o caminho que as vacinas fazem até chegar em nossos postos de saúde e ficar em nossa plena disposição para ser utilizado como nossa proteção. Por este motivo, vamos comparecer em massa para valorizar os serviços realizados por tantas pessoas a fim de prevenir doenças e promover uma qualidade de vida melhor para todos. Desde 2011, o Brasil é capaz de produzir sua própria vacina contra a gripe. É na fábrica do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, que começa o processo de produção para que as vacinas cheguem aos postos de saúde. As doses são desenvolvidas de acordo com as linhagens de vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul no ano anterior. Eu não tenho uma vacina universal contra a gripe. Eu tenho vacina contra cada cepa viral. E isso eu só consigo saber depois que passou todo o período de inverno nos países do hemisfério sul, que se juntou os dados para saber o que está circulando por ali, para que a gente faça uma vacina específica.
O vírus da gripe que circula entre a população sofre mutações anualmente. Por isso, é necessário que seja desenvolvida uma nova vacina capaz de imunizar contra a influenza, principalmente antes do inverno, quando a circulação do vírus é maior. No mês de setembro de cada ano, a Organização Mundial de Saúde estabelece os 3 tipos de cepas de vírus influenza que irão compor a vacina contra a gripe no ano seguinte. Uma vez definidas as 3 cepas circulantes, o Instituto Butantan verifica se já possui em estoque. Caso não possua as variações de vírus determinadas pela Organização Mundial da Saúde, o Instituto precisa importar. Depois disso, a produção da vacina pode começar. O método de produção é feito em ovos de galinha com embriões, já que o vírus é originário de aves e se desenvolve muito bem na espécie. Todos os dias, o Instituto Butantan recebe 300 mil ovos fornecidos por uma granja no interior de São Paulo, que existe exclusivamente para isso. São descarregados, lavados, higienizados, verificados se eles estão em boas condições. Um vírus é injetado em cada ovo. Depois, os ovos são incubados durante 10 dias para que o vírus cresça e se multiplique. Depois nós extraímos o vírus por uma série de etapas no laboratório, passando inclusive por ultracentrifugação, que é uma centrifugação a alta velocidade, e nós guardamos esse vírus para que ele depois seja formulado. Nós inativamos, nós fragmentamos, então o vírus da gripe que se usa na vacina é um vírus que ele é morto e cortado em pequenos pedacinhos, ele é fragmentado. O mesmo processo é feito com os 3 subtipos do vírus que formam cada dose das vacinas. Um caminho longo, mas que irá garantir a proteção das pessoas mais vulneráveis à gripe. A gente, quando chega numa certa idade, a gente tem que se precaver de muita coisa, porque existem as doenças oportunistas que gostam de pegar a gente, principalmente a gripe, né? Muito obrigado pela atenção dispensada de cada um em assistir este vídeo. Esperamos ter contribuído com um pouco de informação para que todos possam fazer a sua vacina e ficarem protegidas do maior número de doenças possíveis. Ok, um forte abraço para todos.